bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Falar sobre morte ainda é um tabu para muita gente. Quando morre alguém, a dor da perda, somada à dificuldade em falar sobre o assunto, dificulta o processo de superação. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre luto e para isso estão aqui com a gente o Alexandre Vieira, ele é psicólogo, e também a professora Nélia Aparecida Guernelli Nussi. Ela é professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas e também trabalha na residência multiprofissional no Campus 2 da PUC. Alexandre e professora Nelly, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Alexandre, para a gente começar essa discussão, por que é tão difícil falar sobre morte e falar sobre luto? A gente sabe que esse é um assunto que poucas pessoas discutem, porque é um assunto difícil, né? Mas por que existe esse tabu tão grande com relação a esse tema? Bom, eu acho que, primeiramente, bom dia, né? Obrigado aí pelo convite. É um tema, acho que, difícil de ser tratado por conta até da forma como a sociedade, no geral, né, lida com o assunto. A gente acaba vivenciando hoje um afastamento, né, da sociedade num todo em torno da morte e das perdas no geral. Se a gente for analisar as outras perdas, né, também que nós temos ao longo da vida, a gente vê que a sociedade hoje ela trata tudo isso com muito afastamento. Quanto maior esse afastamento, maior a dificuldade de elaboração dessas perdas, né? E, né, dentre tantas perdas que nós temos na vida, a própria morte. Então, aí acaba se transformando num grande tabu, porque se a gente for pensar dentro de uma questão psicológica, né, o nosso inconsciente nos coloca uma questão de que nós somos imortais. E aí, a razão, se ela lida com essa questão de sermos imortais, cada vez mais fica difícil de lidar com a morte, né? E até com a experiência de elaboração de um luto. Então, acho que são muitas questões, mas acho que a questão maior é essa, né? As possibilidades hoje que nós, enquanto pessoas que estamos inseridos aí dentro de uma sociedade, né? Quais as possibilidades que essa sociedade nos oferece para entrar em contato com algo que, infelizmente, né? Ou felizmente, todos nós um dia vamos ter que encarar, que é a morte, né? Então, esse distanciamento ele gera essa dificuldade e coloca a morte como um grande tabu. E, professora, por que esse distanciamento ele é prejudicial? A gente sabe em outros temas da psicologia que quando você tem um problema e não fala sobre ele, não entra em contato com ele, isso pode se transformar numa bola de neve e causar problemas ainda maiores para a pessoa. No caso do luto, durante toda a nossa vida a gente não quer entrar em contato com esse assunto. Algumas pessoas até têm uma facilidade maior, mas a maioria das pessoas não, que é um grande tabu, assim como o Alexandre estava comentando. Por que então que isso pode fazer mal, né? No momento que a pessoa tiver que encarar uma situação de perda, ela não está preparada para isso, porque não falar sobre luto pode ser ruim para essa pessoa. Não falar sobre a morte, você quer dizer, né? O Alexandre foi muito feliz ao dizer que a sociedade está se distanciando muito da morte, né? Philippe Herrier é um historiador que fala muito sobre essa questão da morte no Ocidente. Tem até um livro dele muito importante sobre a história da morte no Ocidente, porque a morte ela foi sendo aniquilada do nosso vocabulário. As pessoas, até um tempo atrás, era natural a morte. A morte era um evento natural que fazia parte da vida. As pessoas até morriam em casa, junto à família, e a morte, aos poucos, ela foi sendo desligada e levada para dentro dos hospitais. As pessoas morrem no hospital, nas UTIs. Então, houve esse distanciamento da sociedade. Tanto que você percebe que alguns tabus, como, por exemplo, o sexo há um tempo atrás, com as crianças, ele era muito intenso, né? As crianças não podiam nem saber, nem falar sobre sexo. Hoje é o contrário. Mas, pelo visto, a morte entrou nesse lugar como um tabu por conta das perdas, como o Alexandre falou. A nossa sociedade, ela não aceita a perda. Principalmente numa sociedade capitalista, perda é fracasso. E isso tudo faz com que a morte seja encarada dessa forma, uma inimiga a ser combatida. Rubem Alves fala muito bem sobre essa questão da morte, que ela passa a ser combatida quando, na verdade, ela deveria ser vinculada ao processo natural da vida para que a gente aprendesse a viver melhor. Quando você trabalha com a sua finitude, você sabe como viver melhor. Eu trabalhei durante muitos anos na oncologia, no Serviço Público de Saúde, no Hospital Mário Gatti, me aposentei lá.
E você percebe que nesse acompanhamento você tem um encontro cotidiano com essa possibilidade. E isso nos ajuda a viver, nos ajuda a valorizar a cada momento da nossa vida e as pequenas coisas que acontecem nessa nossa existência. As pequenas perdas, como você falou, né, Alexandre, que nós estamos habituados a viver, elas seriam, de uma certa forma, um exercício para a gente viver uma perda maior que a nossa finitude. Somente que a morte é uma perda irreversível. As outras perdas, de uma certa forma, você pode reconquistar ou você pode entrar numa elaboração com elas de uma forma mais fácil. A morte não, a morte é irreversível. E, Alexandre, existe aí, então, uma forma de lidar com o luto a partir do momento, principalmente quando você perde o luto da morte, né? Quando você perde um ente querido, um familiar, um amigo, como passar por esse processo, vivenciar esse processo? A gente sabe que é importante existir esse período para a pessoa, até para que ela possa voltar, retomar a sua vida normal, de acordo com as possibilidades, depois da morte. Mas como que esse processo ele deve ser feito? Pegando um pouco a linha aqui da professora, eu acho que o luto ele é melhor vivenciado quanto mais a gente se aproximar dessa realidade, né? Não tem, na verdade, assim, a gente pode vivenciar o luto de várias formas, né? Não tem uma única forma da gente vivenciar o luto. Há fases que a gente sabe que estão dentro de um luto, né? Como uma negação inicialmente, né? Porque a gente é levado, será que realmente aquela pessoa morreu, não existe mais? Então, a nossa mente, ela tenta dar conta disso. Então, o primeiro processo que a gente experimenta num luto é essa coisa de será, né? Será que realmente, né? Que é a negação. Depois vem um segundo processo, mas esses processos eles não acontecem assim, de uma forma linear. Ele acontece uma hora outra hora outra, até chegar num processo final que é a aceitação, né? E é assim, quanto mais a gente se aproxima dessa questão, como a professora coloca, né, da morte em si, das perdas em si, é a forma da gente entender que a morte ela está diretamente ligada à vida. Então, a forma como a gente lida com a vida, a forma como o indivíduo também está organizado emocionalmente, a própria integração, o próprio desenvolvimento dessa pessoa também, né, acho que facilita ou dificulta esse processo de luto. Agora, a gente não pode esquecer de uma outra coisa, só para encerrar aqui, acho que a minha fala nesse ponto. A importância de também perceber que a morte não acontece só com a gente, não é um evento individual, porque às vezes a gente acaba experimentando a morte como um castigo, que aconteceu só comigo, né? E aí a intensificação de todas as emoções e todos os conflitos acerca dessa perda. Quando a gente começa a perceber que é uma coisa tão óbvia, mas precisamos perceber que isso acontece com todo mundo, né? E aí a importância da gente também ter o apoio daqueles que nos cercam, né? Para os iguais. E aí a gente também acaba diluindo esse impacto da morte e há a possibilidade de experimentar esse luto de uma forma mais positiva. Desculpa, professora, pode falar. Não, é interessante, se pegando tudo isso, esse gancho que você está falando, que há um tempo atrás o luto era muito ligado, a elaboração do luto era muito ligada a um desligamento, da pessoa poder esquecer o que aconteceu. Hoje não, existem vários estudos hoje, tem muitos psiquiatras, psicólogos que se dedicam ao estudo do luto. O professor Colin Parkes da Inglaterra, aqui no Brasil nós temos a Maria Helena Franco, a Maria Júlia Kovacs, que também, elas estudam muito essa questão da educação para a morte e como a morte tem que ser, de uma certa forma, trazida para o nosso universo, desde a idade infantil, para o nosso universo, para a gente poder entrar em contato com isso. E dessa visão do luto, de um desligamento ou um esquecimento, nós passamos por uma teoria do luto de você ressignificar esse fato, esse fenômeno que acontece na sua vida. Então, são várias as formas e, como Alexandre disse, cada um vive o seu luto de uma forma muito peculiar. Então, não existe mais aquela ideia de um luto patológico. Existe um luto mais facilmente elaborado ou um luto com um prolongamento maior. Então, veja, existe o transtorno do luto prolongado,
Mas isso só caracteriza uma patologia se isso for evoluindo para uma depressão maior, para algum tipo de ideação suicida. Então, existem alguns sintomas que vão, dentro do diagnóstico maior, estabelecer para você se esse luto está mais complicado ou não, mais prolongado ou não. Mas, de uma forma geral, o luto não é uma patologia, é algo natural que tem que ser respeitado dentro da singularidade de cada um nessa vivência. Assim como você falou, professor, e você, Alexandre, também, que o luto não é um processo único, né? Não é só você que está passando por isso. Inclusive, o nosso repórter Vinícius Purgato foi conferir uma iniciativa aqui da nossa região de pessoas que se ajudam em situações de perda. Acompanhe só. À primeira vista, essa roda de conversa parece mais um encontro casual entre amigas. Mas, na realidade, todas elas estão reunidas em busca de compreender um tema bastante difícil: a morte. Eu iniciei no grupo para poder lidar com esse tema morte, porque eu sempre tive muita dificuldade em lidar com esse assunto, né? Eu nunca tinha passado por nenhuma morte próxima, né, de pessoas assim da família, sempre eram mortes assim mais distantes, então eu não sentia tanto. E aí eu resolvi então entrar no grupo para colaborar, mas a princípio foi para aprender a lidar, como as pessoas viviam, o que aconteciam, para aprender a lidar literalmente. O grupo, que se reúne em Itatiba, no interior de São Paulo, é parte da Associação Brasileira de Apoio ao Luto, fundada em 2001 com o objetivo de ajudar as pessoas a lidar com a perda, principalmente quando está relacionada à morte de algum ente querido. Esse tipo de reunião é gratuito e está presente em várias cidades brasileiras. O objetivo geral está trazendo essa ajuda mesmo para as pessoas enlutadas. Mas o que esse grupo faz? Ele traz com que eu perceba que a minha dor, o outro também está passando pela minha dor, né? E eu consigo ressignificar a minha dor. Como eu disse ali, né? Não existe um termômetro, mas eu começo a ter compaixão pela dor do outro. Eu falo, nossa, eu estou sofrendo tanto, mas veja essa outra pessoa, como ela está sofrendo. Então eu começo a ter empatia pelo outro e eu vejo que eu não estou sozinha. Sozinha. Foi exatamente assim que Gláucia, de 28 anos, mesmo com o apoio da família, se sentiu ao perder o pai em novembro de 2007, vítima de um infarto fulminante. Eu tive o que hoje a gente denomina de luto complicado. E aí eu procurei o psiquiatra porque eu percebi que eu estava tendo uma depressão realmente. E aí ele passou uma sertralina e um outro ansiolítico porque assim, eu já não conseguia comer, porque tudo é como se remetesse ao meu pai. Eu falava, e agora o que ele estaria falando? Então eu perdi muito peso. Então assim, comecei num momento que estava muito difícil. Eu não dormia de noite, aí durante o dia eu sentia sonolência, mas também eu dormia e sonhava com meu pai, eu acordava assustada. Com a terapia do luto, veio a chance de retomar a vida. Dali para frente eu comecei a vivenciar o luto mesmo, pelo meu pai que tinha falecido, mas entender que nós tínhamos uma história positiva e que ia viver essa história. Então essa história não ia sumir da minha vida. Então eu podia continuar, podia dar risada, podia sair, podia ter amigos, podia continuar a minha vida. Que por ter perdido meu pai, eu não queria dizer que eu não ia sentir saudade dele, que eu não sinto falta dele ou que eu não lembrava dele. Eu não precisava viver aquele luto daquela forma que estava judiando tanto. E lembra da Rosângela do início da reportagem? Ela, que entrou no grupo para aprender a lidar com a morte, teve que se despedir dos pais no fim do ano passado. Compartilhar as experiências previamente a ajudou na hora de enfrentar o luto. Por mais difícil que seja, claro, a vida daquela pessoa, ela se encerrou, mas a sua continua. E tem outras pessoas em sua volta que precisam de você e você precisa delas. É uma troca mútua. Então, assim, você precisa, ela precisa, e a gente tem que continuar. E as pessoas estão aqui para isso. E o grupo, ele é importante para isso. Professora Adélia, a gente viu aí na reportagem vários pontos, alguns que a gente já veio abordando aqui no programa, mas um em especial que chama a atenção é o caso de uma das entrevistadas que perdeu o pai, que teve um processo de luto que a gente chama de luto complicado, que você até falou um pouquinho antes, né, sobre isso, e ela fala que ela teve auxílio de medicamentos para passar por esse processo.
A minha dúvida e a dúvida de muitas pessoas é que se nesse momento realmente é necessário o uso de medicamentos, porque algumas pessoas falam que o medicamento acaba fazendo com que a pessoa não passe necessariamente pelo luto e que essa dor talvez tende a se tornar maior depois que ela parou de utilizar esse medicamento. Isso realmente é verdade? O remédio, às vezes, ele é necessário em algumas situações? Como que funciona? Sob uma avaliação muito adequada, médica, do psiquiatra, da psicologia, para que esse medicamento seja utilizado se necessário. Porque pode acontecer, como você tocou no assunto, do luto adiado, como a gente chama. Então, a pessoa não vivencia o luto naquele momento e depois ela tem um processo um pouco mais até doloroso para elaborar esse luto. Veja, aí nesse vídeo que você passou, existem várias situações até que merecem uma certa atenção. Uma das pessoas que fez o depoimento, ela foi procurar ajuda por conta de uma situação em que ela não sabia lidar com a morte e estava vivendo, de uma certa forma, um luto antecipatório. Isso também é muito comum. O luto antecipatório, quando você está cuidando de uma pessoa em estado terminal, ou a doença evoluindo para a morte, ou então pessoas idosas que você cuida, que você espera esse desenlace. Então, a pessoa já vivencia um luto antecipado. E isso muitas vezes precisa de uma ajuda também, como o Alexandre disse, né? Então nós temos várias situações. De uma certa forma, o luto ele caracteriza uma perda pela ruptura de um vínculo afetivo. Você só vive um luto quando você perde alguém que você seja afetivamente muito ligado. Isso caracteriza o luto. E cada um, como nós já falamos, vai vivenciar esse luto à sua maneira. Então, existe o luto antecipatório, existe o luto postergado ou adiado, e existe essa possibilidade de você vivenciar aquele luto de uma forma singular. Cada um dentro das suas crenças, dentro das suas possibilidades. A religião, por exemplo, ela serve de uma proteção no luto, porque a maioria das religiões, elas trazem para você uma mensagem de que existe algo além. Não existe essa ruptura definitiva. Você vai ter um reencontro ou você vai para algum lugar em que alguém está te esperando. Então, existe essa possibilidade de você imaginar uma possibilidade além. Não seria um fim definitivo, não seria uma pausa. Um fim definitivo. Então, a religião nos protege nesse sentido. Agora, existe também na nossa sociedade o luto não autorizado, que é uma situação também que é um complicador do luto. O luto não autorizado significa aquela perda em que não é socialmente legitimada e ela não pode ser publicamente pranteada. É um caso de um aborto, o caso da morte de um ex-cônjuge, o caso da morte de um amante, de uma ligação extraconjugal. A pessoa ela não pode vivenciar aquele luto. E isso é um complicador nessa elaboração. Quando você assiste a uma perda por aborto, o que se fala para essa mãe que perdeu um filho? Você é jovem. Você vai ter outras possibilidades. Então, ela não tem uma possibilidade de uma compreensão da perda que ela teve. E as perdas, elas também têm um outro significado dependendo da situação em que ocorre e da morte da pessoa que morreu. Como é que isso é sentido pelos enlutados? Perder um filho vai na contramão de toda a lógica da vida. É um luto muito difícil de ser elaborado. Porque, veja bem, todos nós temos nos nossos filhos uma perpetuação da nossa própria vida. Então, isso significa muito mais do que a perda somente daquele filho. Você perde um pouco de si mesmo naquele momento. Vai contra a lógica. Nós estamos preparados para perder os pais, os avós, mas não uma criança, um adolescente, um filho, alguém mais jovem que nós mesmos. Alexandre, a gente já vai voltar a falar com você também sobre isso, mas como a professora citou, a nossa equipe também preparou uma reportagem, a Rafaela Ribeiro, sobre uma mãe aqui de Campinas que perdeu o seu filho. Veja como ela lidou com essa situação na reportagem. Um dia vou morrer como um nobre guerreiro. Um dia vou estar num país merecedor de todo o povo brasileiro. Anotem o meu nome, RG e CPF, quem eu sou, o que eu faço, e vê se não me esquece. Essas rimas foram escritas pelo jovem Michael alguns dias antes de morrer após uma queda de skate em novembro do ano passado.
O sorriso do garoto hoje estampa apenas as fotos e Andréia mantém o quarto do filho do mesmo jeitinho para tentar amenizar a saudade. O meu filho era um rapaz extremamente talentoso. Ele era um poeta, ele era um menino sensível, ele era generoso, ele gostava da natureza, ele gostava da liberdade. E a morte, ela tem isso, né? Ela é sorrateira. A gente, além de perder uma parte de você, porque perder um filho é perder um pedaço de si, né? A gente fica com essa vulnerabilidade da vida. Diante desta vulnerabilidade e de dados que mostram o alto índice de internações e mortes por traumas ocasionados em quedas como a de Michael, Andréia transformou sua dor em um movimento que hoje é destaque nacional. O Sem Trauma visa conscientizar sobre a importância do uso de capacete, que pode reduzir o risco de morte em 40% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Como eu comecei eternizando um pouquinho o meu filho através das poesias dele, que eu, se Deus quiser, um dia eu ainda vou publicar, não para comercializar, mas para ter mesmo como uma recordação, assim como ele deixou o CDzinho dele gravado com as composições dele, assim como a gente prolongou a vida dele em outros corpos, eu decidi que, se depender de mim, nenhum jovem morre andando de skate. Nenhum. Atualmente, 17 pessoas estão envolvidas no movimento e seguem participando de eventos esportivos e trabalhando com campanhas informativas a favor da vida. A luta de Andréia ganhou grande dimensão e chegou até aqui. Uma lei aprovada por unanimidade no dia 1º de agosto deste ano torna obrigatório o uso de capacete em competições de skate realizadas na cidade. Uma segurança para as pessoas que praticam esporte. Eu nunca economizei declarações de amor para os meus filhos. Nunca. Mas o movimento é a maior. Eu fui movida por uma indignação, mas isso reflete o tamanho do amor, da saudade e do quanto eu valorizei a vida do meu filho. Então, de certa forma, ver o movimento crescer do jeito que ele está crescendo me traz um alento, sim. A tristeza pode ser grande, mas a vida é muito mais. Mesmo por um instante, cidade se capaz. Alexandre, a gente viu aí na reportagem, assim como a professora falou anteriormente, que é um processo meio que reverso da natureza, né? Perder um filho não é algo que naturalmente a gente espera que vai acontecer. E nesse caso, essa mãe, ela transformou esse luto de uma forma muito corajosa, né? Dificilmente a gente vê exemplos assim. Existem outros casos, é claro, mas normalmente é muito mais difícil para uma mãe fazer um movimento como esse do que em casos opostos aí. Nesse caso específico, né, da mãe, que ela deu um novo significado para a morte do filho, isso a gente pode dizer que é positivo num processo de luto? Isso vai ajudá-la de uma maneira melhor ou não necessariamente? Não, eu acho que é positivo, né? Porque veja, né, quando a gente fala que a morte está diretamente ligada à vida, eu acho que esse é um exemplo, né? Porque aí há toda uma ressignificação da vida dessa mãe, das pessoas que estão em volta dessa mãe e de todos aqueles que conheciam o garoto ali, né? É uma perda irreparável, não tem como a gente mensurar essa perda. Mas essa alternativa achada por essa mãe, por tantos outros exemplos, né, que a gente acaba vendo na sociedade, de pessoas que acabam encampando causas, ajuda, porque é uma forma de você projetar a sua angústia, a sua dor em algo construtivo, né, que vai ajudar na elaboração do luto, do próprio luto, né, e que também ajuda a elaboração das pessoas, desse luto das pessoas que estão ao redor e que viveram esse impacto da perda, né. E aí, né, acho que nessa reportagem fica muito claro, né, como que essa vivência do luto ela é múltipla, né. É uma pessoa que está em processo de elaboração desse luto, que ainda se emociona, né, e não tem como a gente não se emocionar, e aí acaba tem também uma desmistificação do luto, né, da gente perceber que é isso mesmo, a gente pode ficar meio deprimido, pode ficar um tanto comovido, isso faz parte do luto, né?
e que a gente não pode fugir disso e nem deve, mas que esse tipo de ação ajuda. Esse e outros, né? Acho que cada um tem que achar o seu caminho de poder projetar essa dor, essa angústia, e nessa projeção vai elaborando melhor essa perda. Então, é positivo sim. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, professora, eu queria, você que já teve uma vivência muito grande no setor de oncologia e até mesmo no seu trabalho, no dia a dia, com profissionais da área da saúde que estão se preparando para lidar com esse tipo de ambiente, eu queria que você deixasse aí um apelo claro. Esse é um tema super complicado, o luto é muito difícil, não existe uma regra, assim como o Alexandre falou, de como você sobrevive a isso, como você dá um novo significado a esse momento da sua vida. Mas assim, para pessoas que estão passando por esse processo hoje, crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, como lidar com essa situação? A gente sabe que não tem uma fórmula mágica, mas o que essa pessoa pode tentar fazer para que ela continue da melhor forma possível a sua vida? Malu, lá na USP, em São Paulo, a professora Maria Júlia Kovacs, ela tem um laboratório de estudos sobre a morte, é o LEM, em que ela trabalha assim, essa educação para a morte, não no sentido de você preparar as pessoas, porque não existe uma preparação para isso, né? A morte ocorre e você tem que aprender a lidar com ela. Mas é um laboratório em que se estuda a educação junto às crianças, aos adolescentes, nas escolas e principalmente a gente que está numa faculdade, que trabalha com a área da saúde, que os profissionais sejam preparados a encarar a morte não como inimigo a ser combatido, porque senão nós vamos entrar em questões éticas e filosóficas da eutanásia, da distanásia, mas uma questão de você entender que a morte é um fenômeno universal, irreversível e que nós temos que saber lidar com ela e nós vamos atender os nossos pacientes e nós vamos conseguir lidar com a morte no nosso ambiente de trabalho de acordo com a concepção, a visão que cada um tem sobre a morte. Você vê que hoje em dia nós temos a síndrome do coração partido, que é estudos que trabalham essas questões da influência do emocional sobre o metabolismo cardíaco na questão de uma perda irreparável como a morte. Então nós temos várias pessoas aprendendo a lidar com a morte para transmitir isso para as pessoas, para que elas consigam, dentro de uma elaboração pessoal sobre a sua visão com a morte, poder dar uma assistência adequada e humanizada para quem está numa situação de quase morte. Professora Alexandre, obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto que é difícil, mas que é necessário. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada mais uma vez. Prazer é nosso. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Nos sites que aparecem na sua tela, você encontra mais informações sobre esse assunto e também sobre como lidar com o luto. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!